Muito bem, vamos então aqui iniciar mais uma prática, tá? Nessa prática nós iremos realizar a assinatura de um documento utilizando-se um certificado do tipo A1, tá? O certificado que nós iremos utilizar aqui como exemplo será o certificado que nós realizamos o download lá no site da Cefaz do Rio Grande do Sul, tá? Então eu vou aqui primeiro na pasta certificação, eu vou copiar este arquivo aqui PFX, tá? Aqui na pasta do meu projeto, eu vou colar este arquivo aqui. Eu vou aqui apenas mudar o nome desse arquivo, tá? Para condomínio.pfx. Ok. Então vamos lá. Aqui eu já tenho uma classe criada dentro do meu projeto de certificação. Eu tenho aqui a classe assina arquivo, tá? Eu tenho aqui um método main, onde eu realizo aí a chamada para o meu construtor, onde eu vou instanciar uma nova classe assina arquivo, e dentro do meu método construtor eu tenho a chamada ao método gera assinatura. Então vamos analisar aqui o código-fonte desse método. Bom, qual que é o primeiro passo para eu realizar a assinatura utilizando-se de um certificado do tipo A1? Eu tenho que criar aqui um objeto da classe KeyStore, tá? Esse objeto KeyStore, aliás, essa classe KeyStore, ela é do pacote java.security, tá? Lembrando que todas essas classes, elas vêm juntamente com o JRE padrão do Java, tá? Então você não precisa realizar nenhum download de biblioteca e nem acrescentar nenhuma biblioteca no seu projeto, tá? Essas classes elas são nativas do Java. Então vamos lá. Eu crio aqui um objeto da classe KeyStore, tá? E chamo aqui o método getInstance para instanciar esse objeto, tá? Então é um método estático getInstance e no parâmetro desse método getInstance, eu vou informar qual o tipo do KeyStore que eu estou utilizando, tá? No caso do certificado do tipo A1, nós informamos aqui o PKCS12, tá? Aqui neste link, você tem uma lista dos tipos que você pode informar como parâmetro desse método, tá? Então aqui nós temos aqui o KeyStore Types, tá? Então vocês podem ver aqui que eu posso ter um JCEKS, eu tenho um JKS e o PKCS12, tá? Lembrando que todos esses padrões aí são padrões do provider da SAN, tá? Então você vê aí que esse primeiro, o provider é a SAN JCE, o segundo aqui, o JKS, é da SAN, e o terceiro, o PKCS12, ele é um padrão aí definido no PKCS12, ok? Você também poderá informar outros padrões, tá? Só que esses padrões que estão listados aqui são os padrões que a SAN utiliza. Em outra aula nós iremos ver como utilizar outros padrões, ok? Então vamos lá. Então continuando aqui, após instanciar o nosso objeto KeyStore, nós iremos carregar esse objeto, tá? Então nós utilizamos aqui o método load, tá? Da classe KeyStore, ok? E passamos como parâmetro o arquivo do certificado, que no nosso caso aqui é o condomínio.pfx, tá? Então nós já temos aqui, ó, na pasta do nosso projeto o arquivo condomínio.pfx, ok? Temos que informar aqui como segundo parâmetro a senha desse certificado. E no nosso caso aqui, no caso desse certificado condomínio.pfx, a senha dele é condomínio, tá? Bom, após carregar o certificado, eu vou definir o alias desse certificado, tá? Então, o alias desse certificado eu posso buscar aqui pelo método aliases desse meu KeyStore, tá? Esse método aliases, ele retorna para a gente um enumeration
de strings, tá? Lembrando que um certificado ele pode ter vários alias, tá? Mas nesse certificado específico do condomínio ele tem apenas um, tá? Então para buscar o alias desse certificado, eu vou aqui utilizar o método nextElement da classe enumeration, tá? Para buscar o primeiro alias que é retornado aqui para a gente nessa lista de aliases, ok? Então eu vou buscar aí o alias desse meu certificado. De posse desses dados, eu vou buscar agora a chave privada. Então eu crio aqui um objeto da classe key, lembrando que essa classe é do pacote java.security, ok? Então eu crio aqui um objeto key e vou buscar aí a chave privada desse certificado. Novamente aqui eu tenho que informar, aqui eu tenho que informar o alias, tá, desse certificado e tenho que informar aqui novamente a senha do certificado, tá? Então vocês perceberam que para carregar o certificado eu tive que informar a senha e também para buscar a chave privada eu tenho que ter a senha do certificado, tá? Então eu vou precisar aí da senha durante duas vezes aqui no mesmo código, ok? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a chave pública. Então eu vou criar aqui um objeto da classe certificate, tá? Essa classe é do pacote java.security.cert, tá? Então eu crio aqui um objeto certificado e eu vou instanciar esse objeto da seguinte forma. Aqui no objeto KS, que é o meu key store, eu vou utilizar aqui o método getCertificate, tá? Esse método ele retorna aqui para a gente o objeto da classe certificate, tá? E eu passo aqui como parâmetro o alias, tá? Que é o alias do certificado que nós estamos buscando. Então até aqui eu tenho a chave privada e o meu certificado. Agora o que eu vou fazer? Eu vou buscar a chave pública desse certificado. Então eu crio aqui um objeto da classe publicKey. Essa classe também é do pacote java.security. E vou instanciar esse objeto através do método getPublicKey do meu certificado. Esse método aqui ele retorna para a gente um objeto da classe publicKey. Ok? Então agora eu já tenho o meu certificado, eu já tenho a minha chave privada, eu tenho a minha chave pública. Quais os próximos passos? Então, os próximos passos são o seguinte. Eu tenho que assinar o meu arquivo com a minha chave privada, eu vou exportar essa assinatura em um arquivo e vou exportar a minha chave pública. Tá? Então, qual que é o procedimento? Eu vou criar um objeto signatory informando o algoritmo que será utilizado para essa assinatura. Tá? Então aqui eu crio um objeto da classe signatory, lembrando que essa classe é do pacote java.security, ok? E vou instanciar esse objeto através do método estático getInstance, tá? O algoritmo que eu vou utilizar aqui é o SHA-1 com o RSA, tá? Novamente, nós podemos consultar aqui este link para verificar os padrões disponíveis dos algoritmos, né? Então, nós temos aqui Signatory Algorithms. Então, aqui nós temos uma tabela com os algoritmos disponíveis que nós podemos utilizar, tá? O que nós estamos utilizando aqui nesse nosso exemplo é o SHA-1 com o RSA. Lembrando aí que você também tem outras opções de algoritmos de criptografia, tá? É bem interessante que você dê uma olhada nesta página para identificar esses padrões que são utilizados aí pelo Java, ok? Bom, então após criar o nosso objeto signatory, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o método initSign, tá? Da classe signatory, passando como
parâmetro a minha chave privada. Tá? Então, para assinar o arquivo, eu vou utilizar a minha chave privada. O próximo passo é abrir o arquivo que vai ser assinado. Tá? Lembrando que nesse método aqui eu ainda não assinei os dados. Tá? Eu apenas setei a chave privada que será utilizada para realizar a assinatura. O próximo passo, então, é abrir o arquivo que vai ser assinado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou assinar aqui o arquivo t2ti.txt. Então eu vou abrir esse arquivo e jogar esses dados, os bytes desse arquivo em um objeto aqui, né? Eu criei aqui um objeto cujo nome é B, que é um array de bytes, tá? Então eu jogo o array de bytes para dentro desse meu objeto. Ok? Após aberto esse arquivo, o que eu vou fazer? Eu vou gerar a assinatura. Agora sim, eu vou gerar a assinatura. Então eu criei aqui um objeto chamado assinatura, que é um array de bytes, e eu chamo aqui o método sign da classe signature, tá? Aqui sim, eu estou assinando o meu arquivo. Então eu já tenho a minha chave privada, já tenho os dados que serão assinados, então agora sim eu posso realizar a assinatura desse arquivo. Realizada essa assinatura, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa assinatura em um arquivo. Tá? Então eu vou salvar aqui o arquivo T2TI assinatura. Logo depois eu vou salvar um arquivo contendo a minha chave pública. Tá? Então aqui eu chamo o método FileInputString e eu crio um objeto da classe FileInputString, né? E salvo aqui o arquivo T2TI chave pública. Tá? Lembrando aí que nós estamos utilizando o certificado com domínio. Ok? Então, dessa forma, eu realizei a assinatura do documento, eu salvei essa minha assinatura e também salvei a minha chave pública. Tá? Lembrando que essa assinatura ela não é realizada juntamente com o arquivo, ela é um arquivo à parte do meu arquivo que foi assinado. Tá? Então, você vai ter aí 3 arquivos: o arquivo com os dados originais, o arquivo com a assinatura e o arquivo com a chave pública. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui essa nossa aplicação. Lembrando aí novamente que ao executar a aplicação eu chamo aqui o método geraAssinatura. Tá? Então vamos lá, eu vou aqui executar esse arquivo, ele executou com sucesso. Então vamos aqui na nossa pasta do projeto, nós podemos identificar aqui que ele gerou 2 arquivos, que aqui nós temos a assinatura e a chave pública. Tá? Lembrando que essa assinatura é referente a esse arquivo aqui, ó, ao arquivo t2ti.txt. Se nós abrirmos aqui esse arquivo, nós podemos ver que ele é um arquivo criptografado. Tá? Ele não é um arquivo texto comum. Ok? Então aqui nós temos a chave pública e aqui a assinatura. Ok. Então você acabou de assinar aquele documento. O que nós temos que fazer agora? Qual o próximo passo? Né? No caso lá, qual vai ser o passo do remetente? Aliás, do remetente não, o passo agora do destinatário. Você recebeu o arquivo, você recebeu o arquivo original, você recebeu a assinatura e você recebeu a chave pública. Então o que você tem que fazer? Você tem que verificar se aquela assinatura é válida. Tá? Então vamos lá. Eu já tenho aqui o método verifica a assinatura. Tá? Quais são os passos a serem seguidos para a verificação da assinatura? Eu preciso dos dados que foram assinados, isso eu já tenho, da assinatura e da chave pública correspondente à chave privada utilizada na assinatura. Então eu já tenho todos os pré-requisitos para verificar essa assinatura. Então vamos lá. Primeiro eu vou carregar a chave pública. Tá? Essa chave pública está dentro do arquivo T2TI chave pública. Então eu carrego os dados dessa chave pública. Logo depois
eu tenho que definir o padrão da chave, tá? No caso aqui nós estamos utilizando o objeto aqui da classe x509 encode key spec, tá? Essa classe também, aliás, essa classe é do pacote java.security.spec, tá? Todas essas classes aí são padrões do Java, né? Elas já vêm no pacote padrão aí do JRE do Java. Então eu crio aqui uma especificação da chave pública, tá? Instancio essa minha chave pública. Aliás, eu instancio essa minha especificação da chave pública e passo como parâmetro aqui a chave pública que nós carregamos aqui do arquivo T2TI chave pública, tá? Qual o próximo passo agora? É obter a chave pública, né? No caso, nós já abrimos o arquivo com a chave pública, tá? Nós criamos aqui o objeto, que é o padrão da chave, né? E agora vamos converter essa chave para um objeto da classe public key, tá? Então nós criamos aqui um objeto da classe keyFactory. Essa classe keyFactory também é do pacote java.security. Nós criamos esse objeto e instanciamos aqui através do método getInstance, tá? Lembrando que esse parâmetro que nós temos que passar aqui, ele está de acordo com o algoritmo que nós utilizamos para realizar aqui a assinatura, tá? Então nós utilizamos, aliás, não é de acordo com a assinatura, tá? Ele é de acordo com o certificado, tá? Vamos aqui abrir o Internet Explorer para a gente ver algumas propriedades desse certificado com domínio, tá? Então vamos aqui no menu Ferramentas, Opções de Internet, Conteúdo, Certificados. Aqui eu tenho o certificado NFE com domínio. Eu vou aqui em Exibir. Aqui em Detalhes, nós podemos ver aí que o algoritmo de assinatura é o SHA-1 RSA, tá? E a chave pública é uma chave pública RSA de 1024 bits, ok? Então, aqui no parâmetro getInstance da classe keyFactory da minha chave pública, eu tenho que informar aqui o valor RSA, né? Já que a minha chave pública ela é uma chave pública do tipo RSA, ok? Então vamos lá. Criado esse objeto keyFactory, eu vou criar aqui um novo objeto public key, tá? E vou instanciar esse objeto através do método generated_public e vou passar aqui como parâmetro a especificação da minha chave, né? Que é a especificação que contém aí os bytes do meu arquivo lá de chave pública que eu carreguei. Ok? Então, dessa forma, eu já tenho aí a chave pública que foi realizada lá. Aliás, a chave pública correspondente da chave privada que foi utilizada para assinar esse arquivo, tá? O próximo passo é carregar a assinatura do arquivo. Então, eu carrego aqui o arquivo T2TI assinatura, tá? E logo depois eu vou instanciar aqui um objeto da classe Signatory, tá? Então crio aqui um objeto da classe Signatory, da mesma forma que nós fizemos aqui para assinar o arquivo, eu tenho que informar aí como parâmetro o mesmo algoritmo de criptografia, tá? Que no caso nós utilizamos o SHA-1 com o RSA, tá? Então aqui nós temos que utilizar o mesmo parâmetro que foi utilizado lá na assinatura do arquivo, né? Nós temos que utilizar o mesmo algoritmo para verificar se essa assinatura é válida ou não, tá? Logo depois, depois de instanciar esse objeto, eu vou chamar aqui o método initVerify, tá? Que ele vai já setar aqui para a gente vai informar aí como parâmetro desse método a chave pública que nós carregamos aí do arquivo, tá? Então, eu já tenho a minha chave pública e já tenho também
o algoritmo que eu vou utilizar para verificar essa assinatura. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou carregar os dados que vão ser verificados. Então eu vou carregar aqui o arquivo t2ti.txt, que é o arquivo lá que foi assinado, né? Então vamos lá. Eu carrego esses dados em um array de bytes, tá? E jogo esses dados para dentro do meu objeto Signatory, tá? Então, à medida que eu carrego os bytes aqui desse arquivo que contém os dados, eu vou chamando aqui o método update, tá? E passo como parâmetro os dados, que é o array de bytes, tá? O valor 0 aqui, que significa que ele vai começar do index 0, tá? E o tamanho desse meu array de bytes, que no caso aqui é o buffer.readBuffer, ok? Carregado esses dados, qual o próximo passo? Eu vou realizar a verificação da assinatura. Então eu chamo aqui o método verify, tá? Do meu objeto Signatory e informo os dados, aliás, informo aqui a assinatura que será utilizada para verificar esses dados. Ok? Então eu já tenho carregado a chave pública, eu já carreguei a assinatura e já carreguei os dados originais. E dentro desse meu objeto verify, eu tenho a verificação da assinatura. Se for true, significa que a assinatura é válida. Se for false, significa que a assinatura é inválida. Ok? Então aqui nós já estamos fazendo essa verificação. Se verificado, assinatura válida. Caso contrário, assinatura inválida. Ok? Então vamos aqui executar novamente essa nossa classe. Só que aqui agora eu vou chamar o método verifica assinatura. Ok? Eu vou aqui executar. Vocês podem ver que ele abriu os arquivos, né? Ele aqui abriu o arquivo da assinatura, abriu o arquivo da chave pública, abriu os dados originais, verificou que a assinatura era válida e emitiu aqui a mensagem assinatura válida. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui abrir esse arquivo t2ti.txt. Vamos aqui apenas incluir um espaço nesse arquivo, tá? Eu vou salvar e vou executar aqui novamente essa nossa aplicação. Vocês podem ver que só pelo fato de eu ter alterado um byte do meu arquivo, a assinatura já não é mais válida, tá? Então, aquela assinatura não corresponde ao documento original. Se eu retornar aqui aos dados originais e salvar novamente, e executar aqui novamente a aplicação, a assinatura passa a ser válida novamente. Ok? Bom, então dessa forma aí nós vimos como assinar um arquivo, né, utilizando-se de um certificado do tipo A1, tá?